Vamos ver se agora vai. Eu não reparei que eu não estava conectado no Wi-Fi certo. Eu tive que cancelar a outra conexão e voltar para cá e a gente reiniciar a nossa palestra. De toda forma, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Maurício, eu falo da longínqua cidade para vocês de Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. É um grande prazer mais uma vez encontrá-los aqui no Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Shuttle. É com grande alegria que a gente se encontra mais uma vez para uma noite de reflexão e estudo da doutrina do Mestre Jesus. Eu tentei entrar um pouco mais cedo, acabei tendo um probleminha na conexão. Eu ia dar uma enroladinha aqui para todo mundo receber o convite da live e tudo mais. Já está quase na hora de começar também. De toda forma, um prazer enorme estarmos juntos. Que venham muitos mais encontros como esse, que eu me sinto muito honrado sempre pelo convite. Na noite de hoje, aliás, recapitulando, se você estiver acompanhando a gente, vai lá naquela gaveta, aí puxa aquele fone de ouvido todo emboladinho, desenrola ele aí para a gente ficar mais perto, para ouvir melhor, ou convida alguém para assistir com você. Se não tiver essa oportunidade, ou tiver muito alvoroço, vai para um cantinho mais reservado, um quarto, uma varanda, para a gente ter um momento de reflexão, um momento mais próximo de Deus, realmente concentrado. E ao finalizar a palestra, se você achar legal, não só essa, como outros que eu sei que tem aqui no Núcleo de Estudo, que é muito, muito bem feito, criado e cuidado, encaminha para alguém. Faz essa parte também. A Geni dando boa noite. Tudo bom, Geni? E vamos ajudar a semear a doutrina, espalhar boas novas, tanto do Evangelho, quanto boas novas da Palavra do Senhor, porque o mundo está tão difícil, está tão violento, a gente carece muito de ter esse alento de novas energias, de novas oportunidades. Sueli, querida, obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço muito a Deus pelo carinho de vocês. Já deu 8h01, então para não ficar me alongando muito, eu vou fazer a oração de iniciar. Em seguida a gente toma frente da palestra, ok? Vamos lá. Senhor, agradecemos imensamente mais essa oportunidade de trabalharmos e estudarmos em torno de vossa misericórdia. Pedimos que através do Espírito Santo emane vossa luz, iluminando nossas mentes e nossos corações, para que assim possamos guiar nossos passos, nossas decisões, pautados sempre em sua doutrina, em seus exemplos, em sua palavra. Que possamos seguir o Mestre Jesus e cada vez mais nos aproximarmos de vós. Assim seja. Serli, boa noite também, querida. Serli, desculpa, Serli. Falei Serli. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Fico feliz demais de estarmos aqui. É a última do ano, no nosso caso aqui, do nosso encontro. É sempre uma palestra que eu gosto de levantar, que a gente olha para trás e a gente começa a refletir, nossa, mais um ano está passando. Estamos aí no começo de novembro, penúltimo mês do ano, mas muita coisa já passou. Muita coisa boa, muita coisa ruim. Todo mundo, de alguma forma, de algum jeito, teve muitas perdas. Pode ter sido perda de pessoas queridas, perda de amizades, perda de saúde, perda de oportunidades. De toda forma, há algum tipo de perda que a gente perde para nosso medo, nossa insegurança, nossa falta de fé. De toda forma, também tivemos muitos ganhos, tivemos oportunidades, conquistas, pequenas que sejam, mas tivemos. E assim é feito cada ano. E apesar do ano ter acabado, acredito que muitas coisas boas, e tomara que muito poucas coisas ruins, aconteçam a todos, cada um de nós. É que quando a gente fala em perda, em ganho, é um negócio complicado, né? Porque a gente falar que quando chega fim de ano, a gente lembra que lá no começo a gente começou aquelas resoluções de ano novo. É a mesma desde 1993. Eu mesmo falei que precisava perder 20 quilos, só está faltando 26 agora. Acontece.
Boa noite, Valdemária. Boa noite. E Deus abençoe todos nós. É sempre muito difícil a gente manter aquela energia, mas a gente faz planos da mesma forma que a gente adia. A gente toma atitude e resolução da mesma forma que a gente nem emprega elas na prática. Aí a gente pensa na derrota, na perda, na inglória. A gente sabe que tudo isso é parte de um plano maior, de algo maior, que são os planos de Deus. É que às vezes é difícil, muito difícil muitas vezes entender os planos de Deus, entender que esses planos realmente são melhores de verdade, porque às vezes a gente cria uma certa revolta, uma certa indignação. Como que a gente pode compreender? Às vezes é a perda de uma pessoa muito querida e tão jovem. Às vezes é um mal que acontece, não chega a ser uma perda de vida, um desencarne, mas algo que aflige uma família, uma pessoa, às vezes uma criança. A gente fica muito aflito em cima daquilo. Nossa, mas como compreender que isso faz parte e os planos de Deus estão ali? Né, Estela? Boa noite para você também. Como que a gente faz para entender isso? Eu lembro que eu assisti uma vez uma série que eu assisti, era até uma série de um super-herói. Esse super-herói, ele se tornou cego por problema, aquela coisa de super-herói, que tem um problema químico que acontece, ele perdeu um pouco da vista, não 100%, mas muito da vista ele perdeu, e perdeu os pais nesse acidente. Então ele era órfão, deficiente visual, morava num orfanato, muito próximo do padre, e ele chegou para esse padre e falou assim: padre, como fazer para entender os planos de Deus quando eles parecem tão confusos e tão perturbadores? Relembrando que quem fez a pergunta foi uma criança com deficiência grave visual, órfã, morando num orfanato. Ou seja, realmente a dúvida, a insegurança em cima do que é o plano de Deus de verdade para ele, então, era muito grande. O padre, ele ouviu a pergunta: como explicar os planos de Deus? Ele falou assim: eu sei explicar para você, vem cá. Aí levou ele, acompanhou ele até os fundos da igreja, onde tinha a lavanderia, e lá estava estendido um tapete desses que ficavam no altar. E, repito, ele tinha deficiência visual, mas não 100% dela. E o tapete estava ao avesso. E ele falou: filho, os planos de Deus, eles são exatamente como essa peça aqui de tapeçaria. O máximo que a gente consegue ver do nosso conhecimento, só se você já viu um tapete do lado avesso, né? É cheio de emaranhado, fio cruzado, fio cortado, nós. É confuso, tem uma linha de uma cor, uma coisa de outra. E era isso que ele estava falando. Ele falou assim: a gente vê as costuras, os fios soltos, as imperfeições. É isso que a gente está vendo do tapete aqui. Tem remendo, fio cruzado e outro mais cruzado. O que a gente aqui, o máximo que consegue olhando desse lado, é ter uma pequena ideia de como está o lado de lá. O que a gente precisa é ter fé de que ele sabe tear esse tapete melhor do que qualquer um de nós. Ele sabe o quão grande, ou quão pequeno, o quão largo, ou quão estreito cada tapete da nossa vida precisa ser, para que a gente possa andar sobre ele e buscar a glória de Deus. É bem isso que acontece. Repito, muitas vezes o noticiário mesmo traz para a gente notícias perturbadoras, e seria muito difícil a gente entender os planos de Deus se não fosse um ensinamento como esse. Esse ensinamento que, quando você desvira o tapete, você tem uma peça maravilhosa, com todo sentido do mundo, com todas as cores e desenhos, fazendo um sentido enorme.
Mas lá atrás teve que ter um corte, lá atrás teve que ter um cruzamento de fio, lá atrás um fio parou de repente, ninguém sabe para onde ele foi. Mas Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe tear esse tapete. Ele sabe por que esse tapete de repente foi curto. Ele sabe de repente porque aquele tapete está sendo tão longo. Ele sabe inclusive por que puxaram o seu tapete. E por que isso é necessário para o seu crescimento. A gente não está aqui para contestar os desígnios de Deus. A gente está aqui para compreendê-los. A gente está aqui para aprender a aceitá-los. A gente está aqui para aprender a superar os problemas. Chico Xavier trouxe para a gente uma frase que dizia: Deus, uma frase não, um questionamento dele e um pedido: Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajude-me a lembrar que os teus planos são melhores que os meus. Porque a gente, como controlador que gosta de ser, quando a coisa sai do nosso caminho, da nossa forma de querer ser e pensar, a gente logo questiona. E há da gente entender e lembrar disso, que ele sabe que é melhor pra gente. Mas tem uma frase que Chico também disse, que eu acho incrível, a gente vai trabalhar muito ela aqui, que fala: a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a sua graça não pudesse protegê-lo. A gente vai voltar a essa frase daqui a pouco, mas é só para citar duas frasezinhas de Chico que ajudam muito a refletir no estudo de hoje. Adiante, a gente tem o Dr. Bezerra de Menezes. Ele faz uma reflexão também sobre esses momentos que a gente confunde o lado do tapete que a gente está vendo e a gente desacredita um pouco do que está sendo construído. O Bezerra trouxe: a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas ela jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a sua fé, serve para provar a sua perseverança, serve para provar a sua confiança nele. É um teste interior para desenvolver sua paciência, sua força de vontade, sua alegria e sua coragem. A gente também faz isso com os outros. Porque às vezes alguém que só aparece quando está precisando de alguma coisa, a gente faz isso muito com Deus, só lembra de rezar, só lembra de pedir, só lembra de aparecer na casa espírita, só lembra de assistir uma palestra como essa quando o negócio está bravo. Quando o negócio vai dar certo, a gente some, né? Mas a gente faz muito isso do que o Bezerra trouxe pra gente, não sendo Deus, mas às vezes a pessoa é muito interesseira, aí você fala, ela começa a pedir coisa, você entrega na hora, mas depois você fala, e se eu demorar um pouquinho? Vamos saber se essa pessoa realmente quer ou quer me ajudar, ou é só de interesse que ela está aqui. É um teste interior para desenvolver sua paciência, força de vontade, alegria e sua coragem. A gente faz isso com os outros. Não seria diferente de Deus fazer isso com a gente, de ver se realmente é isso que a gente tem, que é isso que a gente quer, se não é só um desejo passageiro, se não é só um ego que está pedindo. Essa perseverança faz parte do processo da tapeçaria. E quando tem essa época do ano, eu gosto muito de autoavaliar e mensurar uma coisa que é muito imprescindível para a gente, que é a gratidão. Porque ser grato, ser educado, ser generoso, ser amável, ser solícito, é demonstrar gratidão, né? Quando você é grato, quando você tem educação com alguém que lhe deu um bom dia, retribui esse bom dia, ou seja, você foi grato por ela ter te enxergado, ter sido cordial com você. Quando você age com generosidade, você é grato por ter tido a oportunidade de exercer aquilo. Então quem agradece por tudo é feliz por tudo que tem. Ele entende cada momento. Só que a gente nem sempre, isso é um puxãozinho de orelha que eu dou inclusive em mim, quer dizer, principalmente em mim, e pega de tabela em quem está assistindo. A gente nem sempre é tão grato quanto a gente pensa que é. Eu ouvi uma frase que eu vou dizer aqui, e a primeira vez que eu ouvi, eu admito que eu fiquei bem envergonhado. A frase é: você é grato sempre, ou você só é grato quando as coisas começam a dar certo? E como eu disse, a gente é muito assim, né? Vem a grupo, palestra, missa, culto. Quando a coisa tá mal, a saúde enfraquece, a crise financeira assola, o cartão de crédito não pagou ainda, rapaz.
aparece na hora. Começou a dar certo, ou as coisas vão dando certo, a gente sonha. Por quê? Porque quando dá certo é mérito nosso, foi meu esforço. Não deixa de ser, gente. Mas a gente acaba esquecendo quem nos ajudou e quem a gente pediu para nos ajudar. Quando a gente dá certo, a gente acha que foi nós sozinhos que fizemos. Mas quando dá errado, não. Quando dá errado, não. Quando dá errado foi a chuva, foi a crise, foi o dólar, foi o problema da Mercúrio retrógrado. Sempre tem um problema, sempre tem uma desculpa. Foi fulano que me atrapalhou, que não me ajudou a fazer, que não... Enfim. Ana Cláudia, boa noite, querido. A gente tem que aprender a ser grato sempre. Não é ser grato só quando dá certo. Porque quando dá errado, meu Deus, tá assim, tá. Oi Deus, sou eu de novo. Aí vamos nós. Deu certo, Deus te concedeu a graça. Você, da mesma forma, oi Deus, sou eu de novo, vim agradecer. Será que você fez isso? Será que fizemos isso? Jogo de volta. A gente tem que ser grato também pela dor. Porque para a gente manter a fé, a gente é fraco, a gente é passional, a gente é mesquinho. A gente tem que olhar para trás agora e ver o que o ano fez de dor e aprender a ser grato por isso também. Perdão. Ser grato pelas provas, pelas expiações que a gente passou e que a gente também está passando, que eu acredito também que estamos nessa. Isso é uma academia espiritual. Porque quem... Você nem gostar de academia, não é minha praia também. Mas se você for para academia e falar assim, eu quero ser forte, aí o personal trainer do mundo espiritual vai falar com você, você tem que fazer 10 sequências nessa máquina, 30 sequências naquela. Não, essa aí não, essa aí quero fazer isso aí não, porque vai doer os braços, né? Não, aquela aí tem que abaixar. Ih, não pode abaixar não, tá problema no ciático. Não é assim que você vai ficar forte. Não é abrindo mão das atividades, não é abrindo mão das dificuldades, não é abrindo mão dos exercícios que a gente tem que fazer. É justamente nessas dificuldades, nesse suor, em tudo aquilo que a gente tem que estabelecer, que nem sempre a gente gosta, igual uma academia. Mas a gente só vai ficar bem, só vai ficar forte, só vai ficar melhor se a gente se propuser a passar por aquilo. Eu gosto de dizer sempre, porque é uma reflexão que vai levar a gente àquela frase anterior. Eu vou pedir a vocês agora para fazer uma reflexão comigo de olhos fechados. Então, gentilmente, eu vou pedir que vocês fechem os olhos, sintam seu corpo, sua respiração. Eu vou pedir que vocês se lembrem do dia mais difícil que vocês tiveram esse ano. Eu vou ampliar. Eu quero que vocês se lembrem do dia mais difícil que vocês tiveram na sua vida. Aquele dia em que você se sentiu sozinho, aquele dia que você se sentiu humilhado, abandonado, aquele dia que o choro estava preso ou parecia que não ia parar nunca, aquele dia que realmente você não deseja a ninguém, nem a pessoa que te fez mais mal, você deseja que essa pessoa também passe por esse dia. Lembra de tudo que você passou e sentiu e doeu ter tido aquele momento. Você conseguiu visualizar? Se sim, respira fundo e abre os olhos. Eu quero te dar os parabéns. Sabe por quê? Porque se você está aqui com a gente, você venceu, seja lá quando foi, o pior dia de toda a sua existência até hoje. O dia que você também achou que você jamais ia superar. A dor que você achou que você jamais ia vencer. Parabéns por ter conseguido isso. Agradeça por ter conseguido isso. E por incrível que pareça, agradeça por ter passado por isso. Maurício, mas é uma dor terrível. Não, eu não tenho ideia do que foi. Mal posso imaginar. Mas eu também tive dias muito ruins.
dias dos quais eu também não queria passar de novo, nem desejaria que passassem, mas de toda forma, foram eles que nos fortaleceram. E o que são seus problemas de agora, perto daquele que você acabou de lembrar? E eu vou contar um detalhe. Sabe por que você conseguiu vencer? Porque eu vou lembrar a frase que Chico Xavier disse: a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a sua graça não possa te proteger. Você não estava sozinho. Você podia sentir solidão. Você podia sentir que foi abandonado. Você podia sentir que ninguém estava te ajudando. Você podia sentir o que fosse. Mas se você está aqui agora, se a gente está aqui juntos, é porque a gente conseguiu. É porque cada um que fez parte disso conseguiu. E eu parabenizo você por isso. E eu convido você a desvirar. Agora dá para desvirar o tapete e falar: nossa, esse tapete agora, ele pode não ser o melhor tapete do mundo, mas agora eu entendi esse tapete. Eu entendi por causa de que tantos nós. Eu entendi porque foi tão difícil entender esse tapete. Dá para continuar a trabalhar com isso. Dá para viver em cima disso. Mas tudo isso só foi possível porque a graça de Deus estava contigo o tempo todo. A gente pode não ter visto porque as lágrimas não deixaram. A gente pode não ter percebido porque a dor não permitiu. Mas se você está aqui, repito, é o dia que você considerou o pior até hoje da sua existência atual. O que são esses dias perto do que você está sentindo agora? Talvez, não estou minimizando, nem dizendo que você não deveria estar sentindo dor, nem sentindo mal, nem sentindo fraco, ou de repente está passando alguma dificuldade. Mas eu estou querendo dizer que você já superou algo muito maior do que isso. E isso a gente passa todos os anos. Isso a gente passa o tempo todo. Que a gente sinta essa força. E é uma viagem incrível, né, Sueli? Que a gente pode viajar um pouco mais. É outro questionamento de gratidão que eu fico sempre: ai Deus, eu tenho me esforçado bastante, admito, principalmente que eu comecei a refazer esse estudo, a exercitar de melhor forma. Uma reflexão que diz: e se eu acordasse amanhã só com aquilo que eu agradeci por ter hoje? Vamos supor que hoje fosse 31 de dezembro. Eu vou abrir a regra. Hoje é 31 de dezembro. Eu vou acordar amanhã, dia 1º de janeiro, só com o que eu agradeci durante esse ano. Não foi só durante essa noite. Durante esse ano. Como que eu vou começar ano que vem? Eu admito que muitos e muitos anos da minha vida, não diferente desse, mas bem melhor, graças a Deus já, eu ia acordar mal. Eu ia acordar com muita dificuldade, eu ia acordar sem basicamente nada. Eu ia dizer embaixo de uma ponte, mas eu acho que nem o teto eu teria agradecido o suficiente para ganhar uma ponte para ficar embaixo dela. O que a gente agradece todo dia, quando acorda e quando dorme? Eu sempre lembro, minha esposa trabalha com neuropsicopedagogia, lida com pessoas, com crianças, né, na maioria das vezes, com déficit de atenção, com autismo, com outros tipos de comorbidades relacionadas, crianças que sequer se comunicam verbalmente. Não é raro ela receber uma mensagem tarde da noite já, porque uma criança balbuciou a primeira palavra, as primeiras sílabas aos 8, 9 anos de idade. Não é raro ela me contar de uma criança que desfraldou, né, parou de usar fralda aos 12 anos de idade. Pessoas que ficam em êxtase porque o filho comeu um pedacinho de frango pela primeira vez e ele só comia batatinha. Outro dia assisti um vídeo de um cara que é até muito legal o trabalho dele. Ele tem uma paralisia cerebral grave, mas ele é fisiculturista, ele conseguiu chegar nesse nível. Tem um corpo bem malhado, tudo, mas ele é
muita dificuldade, muito movimento involuntário. E nossa, peraí que eu li uma mensagem que agora me preocupou. O sinal está difícil? Ih, rapaz, desculpa, eu achei que a internet estava melhor. Enfim, de qualquer forma, ele postou um vídeo outro dia em que ele celebrava que pela primeira vez na vida, e ele deve ter uns 40 anos de idade, ele conseguiu tomar um picolé sem sujar o rosto. Sim, ele pegou um picolé e colocou quase que o picolé todo na boca de uma vez, mas ele conseguiu. E olha que conquista, aparentemente pequena, ele estava celebrando. A gente muitas vezes não agradece de ter um picolé, a gente não agradece de ter tido condições de comprar um picolé, a gente não agradece de ter podido escolher o picolé que a gente ganhou ou comprou, a gente não agradece de ter tido condições degustativas, mentais, de lidar com tudo isso. Então é uma reflexão muito pesada, mas profunda. Se eu acordasse amanhã só com o que eu agradeci por ter hoje. E parece bobo, mas eu repito, a gente não celebra estar se comunicando e ser compreendido, porque, repito, tem gente que nem isso consegue. Tem crianças que usam uma camisa cheia de desenhos que ela aponta, que ela quer ir ao banheiro, que ela quer comer alguma coisa, que ela está se sentindo mal, porque ela não fala, ela não é muda, ela não é verbal. É um outro tipo de cognição aí com uma comorbidade. A gente sequer agradece a Deus por ouvir bem, compreender e ser compreendido, enxergar e ser visto também. Eu lembro que uma vez eu vi um comentário de uma pessoa que trabalhava com limpeza pública, e ela falou que para ela um dos piores trabalhos porque ela não se sentia vista, ninguém falava com ela, ninguém cumprimentava ela. E o que nos custa cumprimentar uma pessoa que está prestando serviço, que está sendo pago, não, de certa forma, por nós, com o imposto bem da gente. O que nos custa ser gentil com ela, com o porteiro, com quem quer que seja, com a pessoa do supermercado? E a gente não entra nesse mérito, nessa conclusão, nessa forma de lidar conosco. O quanto se fosse nós, a gente ia ficar... Porque a gente, quando faz um favor e alguém não agradece, a gente fala de nada, hein? A gente logo dá uma indireta, né? Mas quantas vezes que Deus nos ajudou e Ele não falou lá de cima, de nada, viu? Aí, Estela, que história incrível. É muito... Eu até falar uma frase agora que é muito relevante, é uma coisa que eu passei a fazer, que eu até me arrepio, que eu me orgulho muito de ter recebido essa orientação espiritual. Para passar isso, eu divido com vocês. Não se trata, porque às vezes a gente tem uma vida muito corrida e a gente fica muito preso numa rotina desagradável até, uma rotina muito cansativa. É acordar, tomar café, sair para trabalhar, pegar um transporte público demorado, tudo mais, fazer o que tem que fazer, almoçar, voltar para casa, pagar boleto, enfim, não sai daquilo ali. E outro dia eu assisti uma cena que falava de um cara que estava no asilo, e ele entrevistando o pessoal no asilo, ele falou assim, como é que é para você fazer todo dia a mesma coisa? Ela falou assim, mas não se trata, eu achei isso espetacular, não se trata de fazer todo dia as mesmas coisas. Se trata de você acordar e todo dia se perguntar o que eu posso fazer hoje que eu nunca tinha feito antes. E eu fiquei bem impactado com a reflexão. Eu falei, nossa, isso é profundo. É profundo de um nível que a gente pode trazer porções menores dela para lidar. O que eu posso fazer hoje que eu nunca tenha feito antes? E aí eu passei a fazer o quê? Divido com vocês essa experiência que tem me ajudado muito de forma geral.
Eu levo mais ou menos 20 minutos para chegar no trabalho de carro. São 20 minutos que eu estou sozinho no carro. Então, ao invés de só ficar ouvindo música, eu desligo o rádio e eu faço ali a oração de 3 Pai Nossos. Um desses Pai Nossos eu sempre coloco na intenção de algo que eu nunca tinha feito antes. E, gente, de qualquer forma, é para você aproveitar o seu dia, sabe? Você está dirigindo e passou uma patrulha de polícia. Eu faço uma oração e rezar um Pai Nosso, Senhor, aos irmãos que trabalham na segurança pública, seja eles guardas, policiais, delegados, todo mundo envolvido na área pública, que o Senhor conceda a eles graça e proteção para que tenham um dia de trabalho guiado nos propósitos de Cristo e que possam retornar ao terminar seu expediente em segurança também para as suas famílias. Pai Nosso, e vamos lá. E cada dia fazer uma coisa. E às vezes eu faço um favor, eu sou publicitário, eu trabalho muito com arte gráfica, material gráfico, essas coisas. Às vezes são coisas pequenas que a gente não cobra e a pessoa fala, quanto foi? Eu tive a alegria de passar a fazer o quê? Quando alguém me pede algo que eu tenho essa oportunidade de fazer em cortesia, eu peço assim, reza 1, 2, 3 Pai Nosso, na intenção de... Eu peço para a pessoa retribuir isso em forma de oração. Frequentemente eu peço para a pessoa fazer uma oração aos autistas e seus familiares, visto que, ainda mais tomando conhecimento da forma que eu tenho da questão, a gente sabe o quanto, a Estela testemunha aqui junto também nisso, não é só uma dificuldade encarnatória do autista, isso mexe com toda a família, isso mexe com todo o entorno. Então há de se ter força, paz, paciência, persistência, inteligência até para lidar na criatividade de criar soluções. Então eu compartilho com vocês essa sugestão. Não só aproveitem, todo dia ao acordar, ter essa reflexão, mas sempre que fizer algo por alguém e tiver essa oportunidade, a pessoa perguntar quanto foi, você não queira cobrar, solicita uma oração. E não precisa ser só os autistas, eu estou falando aqui de um caso. De repente na sua cidade tem uma casa de proteção aos animais, uma casa de proteção a pessoas com doenças sexualmente transmissíveis, o que quer que seja, gente, porque muitas vezes faz muita diferença. Quem assistiu o Nosso Lar lembra da cena que o André Luiz foi saber quantas pessoas haviam feito uma oração por ele depois que ele desencarnou, e só tinha sido uma, né? É uma pessoa que inclusive ele nem tinha preço. A gente teve agora recentemente aqui no Rio de Janeiro esse problema que ocorreu, uma chacina, genocídio, chamem como quiser, considerem como quiser, não estou aqui para politizar a questão, que houve perdas tanto da área da segurança pública, os militares, teve perdas tanto do pessoal da comunidade. A gente vê florescer especialistas de toda a área. Aparece na internet, no Facebook, no Instagram, no Twitter, aparece gente especialista subitamente em tudo. A gente quase não vê ninguém fazendo assim. Você fez uma oração, um simples Pai Nosso que seja, pelos policiais que partiram, pelos policiais que se machucaram, pela comunidade que sofreu esse ataque, no sentido de, não deixa de ser um ataque súbito de violência em seu entorno. Não estou falando dos bandidos, não, estou falando da comunidade. Você fez uma oração para essas pessoas que desencarnaram e agora repentinamente se encontraram no plano espiritual? Fez uma oração para as pessoas que perderam esses parentes, sejam eles de que lado for? Fez uma oração pelos governantes para que passem a ter, procurem soluções? Porque a gente vê muita gente fazendo a crítica, muita gente fazendo o julgamento, mas pouca gente fazendo a ação. E já que a gente julga muito durante toda a vida, é também uma reflexão. O que eu posso fazer hoje que eu nunca tenha feito antes? Parar de julgar e começar a orar. Ótimo. Depois a gente soube que o fulano da família de Beltrano cometeu suicídio. Mas isso aí é porque ele usava droga. Isso aí é porque ele era assim. Cara, na hora que te passar isso, respira e faz.
eu vou fazer uma oração para que essa pessoa, ciente de tudo que acontece com o suicídio, tenha o melhor acolhimento possível no plano espiritual. Pai nosso, pá. Ah, eu posso fazer mais uma oração? Que lindo! A família está sofrendo, os amigos dessa pessoa estão sofrendo. Eu tenho pessoas conhecidas que... Ó o Maurão aí, não tinha visto o Maurão aí não. Que legal a água aí. Eu já deixei até a minha aqui, Maurão, para aproveitar a oportunidade. Eu tenho um conhecido que ele tem um funcionário que cometeu suicídio há cerca de quase 10 anos. Ele até hoje fala como se essa pessoa tivesse partido semana passada. Você sente o peso na palavra dele. Ah, mas eu vou julgar porque... Não, eu fiz uma oração para essa pessoa. Eu repito, de repente lá... Ah, mas eu estou fazendo oração para poder, quando tiver o filme do nosso lado dessa pessoa, falar: ah, foi o Maurício lá que fez a oração. Não. Independente da razão, faz a oração. O bem que a gente faz ao trem sempre volta de alguma forma. Então, é o pão do Espírito. Exatamente, Estela. É isso aí que eu queria chegar. Então, caminhando para o nosso encerramento, eu quero chegar a uma licença poética. Eu digo isso porque eu vou fazer a leitura de um... Ih, rapaz, eu sempre esqueço o nome do negócio. Que o Braulio Bessa, ele escreve... Ai, gente, esqueci. Braulio Bessa é um cara, um poeta fantástico lá do Nordeste. Eu esqueci o nome. Cordel. Se alguém gritou daí, eu ouvi daqui. Se for meu mentor espiritual, eu já agradeço desde já, Elias. Ele escreveu um cordel maravilhoso que eu adoro compartilhar, que ele encaixa muito bem com esse momento, não só da palestra como do ano. É justamente o título que eu concedo nesse estudo, que é Recomece. Ele disse assim: quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. É preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste, reaprenda na dor, recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Por que eu gosto tanto disso? E por que eu acho tão importante ter essa lembrança justamente no fim do ano? O ano vai terminando, mas um ano vai começar, se Deus quiser. Quando a gente recomeçar a fazer planos e resoluções, que a gente joga aquele papel desde 2001 com as mesmas resoluções, que a gente tenha novas, que a gente tenha condições de trabalhá-las, de exercê-las. Às vezes a gente vê o pessoal falando: ah, qual é a roupa que você vai usar no Réveillon? Ah, eu vou usar branco, vou usar vermelho, vou usar amarelo. Branco por quê? Porque eu quero paz. Amigo, deve ter uns 20 anos, 25 anos que o Brasil tomou essa mania
de usar branco no Réveillon, e só a gente faz isso. E a violência só aumenta. Eu vou usar amarelo por causa do dinheiro. Cara, há muitos e muitos anos, quanto mais o tempo passa, mais endividado o povo tem ficado. Eu vou usar vermelho por causa do amor, mas aí a pessoa não sai de casa, não se interage. Amigo, nem o iFood está subindo mais até o seu apartamento. Que dirá o amor da sua vida vai te descobrir do nada. O que eu quis dizer com tudo isso? E respondendo a pergunta da Estela, que o nome do cordel é Recomece. Recomece. Recomece a pensar se é a roupa que vai fazer a diferença ou se são suas atitudes. Recomece a pensar se não é você que tem que guardar dinheiro, ao invés de esperar ganhar na Mega Sena sem nem ter jogado. Recomece a pensar o que você tem feito para encontrar alguém. Porque aí às vezes a pessoa fala, mas todo mundo me maltrata, todo mundo me distrata. Eu li uma frase uma vez que é forte, mas resolve. Se todo sapato que você calça lhe dói os pés, a culpa não é do sapateiro e nem da sapataria. Quem escolheu o sapato foi você. Então, se todo sapato te distrata, se todo sapato te esquece, todo sapato te bate, o que quer que seja que aconteça, a culpa não é do sapato, foi de quem escolheu esse sapato para calçar naquele momento. É hora de recomeçar. É hora da gente pensar no que vai fazer para realmente haver paz, no que a gente vai fazer para realmente ter riqueza. E nem sempre riqueza tem a ver com dinheiro. O que a gente vai fazer para o amor florescer à nossa volta? A cordialidade, a educação, lidar bem com o outro, perdoar, ser perdoado. Uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa que era agente funerário, e ele comentou comigo que eu mais vejo num momento desse de dificuldade, de um velório triste e tudo mais, a pessoa não está reclamando que só a pessoa partiu ou vai sentir saudade. Quase sempre é remorso. É não ter feito, não ter pedido, não ter perdoado, não ter pedido perdão. É não ter entregue, não ter comprado, não ter dito. Igual aqueles adesivos que a gente tinha naquele caderno antigamente. Era cheio de adesivinho na primeira página. A gente guardava para um momento especial. Eu não tinha momento especial. O momento especial é esse. Mas eu vou gastar os adesivos todo no primeiro mês. Amigo, o adesivo não é um bem finito. Então, assim, o amor não é um adesivo. Você ser cordial com, mas eu dei bom dia e não me retribuíram de volta. Quem está sendo educado é você, quem está sendo mal educado é o outro. Não se equipare a ele. Porque quando a gente fala, o Alexandre de A Viagem, o espírito obsessor, o espírito que não é evoluído, empatia, muito bem, Gini, obrigado por ter lembrado. O espírito que não é evoluído, o espírito, se você está aqui, elevando seu espírito, o espírito evoluído está aqui. Ele consegue te alcançar? Não, porque ele não é evoluído. Então o que ele faz? Ele começa a te atrair para você descer ao nível dele, você ficar mal educado, você ficar grosseiro, você ficar ingrato, você ficar o que for, igual ele. Porque você está lá em cima e ele, se ele é evoluído, ele está com inveja de você ainda por cima. Então ele vai fazer de tudo para você descer. Recomece a se avaliar. Recomece até essa palestra. Para quem não assistiu o começo, recomendo. Eu acho que outras pessoas vão recomendar aqui também. Não só essa, lembro sempre. O grupo de vocês tem um trabalho incrível que eu admiro demais. O Mauro, então, eu sou fã do que ele faz até hoje lá no YouTube. Recomecem sempre, gente. E mesmo que seja difícil, para quem não pegou o comecinho, não vai entender muito bem o que eu vou falar agora. Você vai olhar o tapete do lado verso e vai achar muito esquisito. Mas recomece a acreditar que aquilo ali tem muito fundamento. E cada linha, cada nó, cada ponto forma a parte incrível que é a tapeçaria dos planos de Deus. Que a gente aprenda a ser grato sempre, não só na hora boa. Que eu não estou dizendo para você agradecer a Deus por ter dado um chute na mesinha de centro e ficado com aquela dor terrível no dedinho mindinho do pé.
Não foi isso que eu disse. Mas talvez até isso. Mas de qualquer forma, a gente só vai saber se realmente aprendeu a amar o próximo se a gente passar por uma prova de amor. A gente só vai saber se aprendeu a ser educado se a gente passar por um momento que tem que exercer aquilo. A gente só vai saber que a gente respeita alguém se a gente passar por um momento de provação daquele respeito. Deus está em toda parte, em todo momento. A maior prova de respeito a gente dá na ausência do outro. Então, se me cabe ser mais fiel, se me cabe ser mais defensor, é na ausência da pessoa que isso vai valer, que isso vai prevalecer. E de toda forma, relembro sempre. A vida é como disse Chico, a vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. A gente quer... Vou dar outro exemplo, bem esdrúxulo, comparando bem. Tem gente que gosta de brownie. Brownie nada mais é que um bolo solado. O bolo nem sempre segue a nossa vontade, mas ele é perfeito do jeito que tem que ser. É um jeito fácil de entender melhor. Às vezes a coisa parece que não está legal, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. É no erro, na dificuldade. Às vezes fala, me decepcionei com fulano, com a vida. Falei, amigo, a gente decepciona até com a gente mesmo. A gente nos decepciona. Quem dirá o outro, que nem ama a gente tanto quanto nós. Então que a gente aprenda tudo isso e muito mais. Nesse restinho de ano que nos tem, não dá para voltar lá atrás e fazer um começo de ano de novo, mas dá para começar agora e fazer um começo de ano muito melhor. Fica meu enorme agradecimento pelo trabalho de vocês, pelo carinho de vocês, pelas mensagens de vocês. No início da palestra realmente eu tive um probleminha de conexão, aí eu tive que recomeçar, bateu o trocadilho. Me reapresentando para quem não viu no começo, eu sou o Maurício, falo da longínqua cidade para vocês de Campos dos Goytacazes, norte, quase no Espírito Santo, mas eu estou no norte do estado do Rio de Janeiro, com o coração cheio de gratidão, feliz demais por ter tido vocês essa companhia durante esse ano. Disponham no próximo ano, hoje e sempre, e que tenham um incrível ano novo. E desde já, meio que antecipadamente, igual já é Natal na Líder, já é Natal aqui também, um grandioso e abençoado Natal para vocês. Eu vou fazer a oração de encerramento. Quem tiver com a água ao lado para fluidificar, que a mantenha, para que a gente possa aproveitar esse momento de oração e energia positiva, cheia de paz. Senhor, agradecemos mais uma vez o encerramento dos trabalhos virtuais da noite de hoje. Agradecemos pelos mensageiros espirituais, pelos espíritos benfeitores que fizeram parte desse encontro, e também dos irmãos e das irmãs que nos encontraram através do link desse trabalho em outros horários, em outros momentos. Que cada palavra, que cada interpretação, que cada momento tenha servido para trazer um pouco da luz do Espírito Santo para nossas mentes e nossos corações, iluminando nossos caminhos, trazendo luz às nossas ações. Pedimos em especial por aqueles que não se puderam fazer presente na noite de hoje, que o Senhor os conforte, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde. E a todos nós que fizemos parte desse momento, pedimos, Senhor, que fluidifique a água e o coração de cada um de nós. Que estejamos sempre firmes no propósito de seguir vossos ensinamentos e divulgar vossa doutrina, hoje e sempre. Assim seja. Fica de novo meu convite, se você gostou, se você achou legal. Tem não só essa palestra não, tem outras na página também que você pode compartilhar, pode mandar para alguém, pode pegar aquele fone que está todo emboladinho, colocar no ouvido para ouvir de novo. Eu vou adorar ter a sua companhia mais uma vez. E poder também mandar para alguém e falar, rapaz, eu assisti uma palestra, o cara é meio maluco, ele fala um negócio meio doido, mas acho que você vai gostar. Vai ser muito bom receber essa carona sua, esse auxílio espiritual. Maurão, Sueli, queridos, obrigado sempre
contem comigo, assim seja. Grande abraço.